Oi crianças, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem e que vocês estejam gostando das aulas. Eu queria dizer que eu tô adorando o vídeo de vocês. O vídeo das madeiras de vocês fazendo os ritmos ficou muito legal. Eu já recebi também alguns vídeos de vocês tentando fazer o bocal dos instrumentos de metais, então vocês estão indo muito bem. Hoje a gente vai fazer a nossa última aula do Conhecendo a Orquestra. Depois a gente vai mudar as nossas atividades, certo? Hoje a gente vai falar sobre os instrumentos de cordas. Vocês conhecem instrumentos de cordas? Eu tenho certeza que vocês vão conhecer uma boa parte dos instrumentos que eu vou mostrar para vocês hoje. Nós vamos ter de novo a presença da nossa amiga Joana, que está super nos ajudando nessa nossa quarentena. Vocês viram como ela é talentosa? Ela sabe tocar um monte de instrumentos, mas hoje é o último dia dela. Então vocês vão ter que dar tchau para a nossa amiga Joana. Vamos deixar ela aqui quietinha. Bom, então vamos lá. A gente tem que falar então sobre como os instrumentos de cordas funcionam. Então olha só. Na família dos instrumentos de madeira, a gente aprendeu que o que vibra no instrumento é alguma parte de madeira nele. Então, o saxofone, o clarinete tem a palheta, que é de madeira, essa palheta vibra e produz o som. Nos instrumentos de metal, a gente conversou que o lábio vibra, que a gente falou da abelhinha, né? Que fazia assim. Deixa eu tentar. Mais ou menos isso, eu faço bem mal isso. O lábio vibra e aí todo o instrumento, todo o metal vibra também. As cordas é a mesma coisa. O que vai vibrar é uma corda. Eu tenho aqui um elástico e olha só como funciona isso. Todos os instrumentos de corda, eles funcionam assim. É uma corda que ela tá presa numa ponta e presa na outra. E aí conforme eu prendo essa corda e aí eu belisco, assim ó, ela vibra. Quanto mais eu estico ou mais eu deixo frouxo, essa vibração muda. Conseguem ouvir? Olha como ela vibra. E dependendo do que essa corda é feita e a espessura, se ela é mais grossa ou se ela é mais fina, ela produz um som diferente, certo? Então é assim que os instrumentos de cordas funcionam. Os instrumentos de corda, os primeiros que a gente tem registro, a gente tem a lira, que ela é assim, que você vai beliscando assim as cordas e ela vai produzindo um som. A lira, ela tem essa caixa aqui, que a gente chama isso de caixa de ressonância, porque é onde as cordas vibram e isso aqui potencializa o som, como se fosse a campana dos trompetes e dos trombones e trompas. A gente tem essa caixa de ressonância para o som sair mais forte. Então a lira, ela é um instrumento super antigo. Um dia, quando vocês estudarem sobre mitologia grega, vocês vão ver que falam muito que esse é um instrumento dos deuses, assim, ele tem um som muito bonito. Então, da lira, a gente também tem a harpa, que ela é grandona assim, e ela também tem esse princípio de beliscar. E esses são instrumentos muito antigos, instrumentos da Grécia, instrumentos do Egito, eles são muito, muito, muito antigos, mas algumas orquestras ainda usam esses instrumentos. A gente também tem um instrumento que chama alaúde, parece o nome da Pro, né? Que é esse instrumento aqui, tá vendo que ele já é mais sofisticado? Ele tem isso aqui, ó, essas pecinhas que chamam cravelhas, que elas servem para esticar ou afrouxar a corda e também muda o som. E elas também são tocadas beliscando. E um que vocês super conhecem, que é o violão, que tem essa ideia também. Tem as cravelhas aqui, que vão puxar ou afrouxar a corda, e a gente tocando assim, puxando as cordas para cima e para baixo. E essas cordas também têm tamanhos diferentes. Só que os instrumentos que a gente vai falar hoje são instrumentos que a gente fala instrumentos de cordas friccionadas. Pro, que é isso? O que é um instrumento de corda friccionada? É um instrumento que eu tenho as duas pontas da minha corda presa, só que em vez de eu beliscar com os dedos, eu vou usar outro material que eu vou fazer assim com a corda. Conseguem ver que a corda tá vibrando quando eu passo o dedo? Bem de levinho. Isso que a gente chama de movimento de fricção, que as cordas vão começar a usar
arco, que é uma outra peça que agora a Dona Joana vai mostrar pra vocês. E aí a gente vai conversar agora sobre a família dos violinos. Vamos lá? Bem-vinda, Dona Joana. A Dona Joana vai mostrar pra gente agora os dois instrumentos agudos da família das cordas friccionadas. Esses instrumentos são o violino e a viola. Mas, Pro, eles são iguais? Na verdade, não. Esse aqui, vermelhinho, é o violino. E esse aqui, um pouquinho mais escuro, é a viola. Essas minhas miniaturas, elas têm praticamente o mesmo tamanho. Não dá pra ver muita diferença. Só que, quando a gente voltar, eu mostro pra vocês. A viola é maior, é como se ela fosse um pouquinho assim, ó. Em relação ao violino. O violino geralmente faz as melodias. Ele é um instrumento mais agudo. E a viola é um instrumento mais grave. Vou mostrar pra vocês o som. O violino, ele tem esse arco, que ele é retinho. E o arco vai ficar nessa mão de cá. E o violino fica aqui, ó, encaixado no queixo. E a Dona Joana leva esse arco, igual a gente viu um pouquinho antes. E ela vai passar esse arco aqui no violino, assim. A viola é a mesma coisa, só que o arco da viola é um pouquinho diferente. Percebe só que o arco da viola ele é um pouquinho curvado. O do violino é retinho e o da viola é um pouquinho curvadinho assim. Mas eles vão tocar do mesmo jeito, só que percebe que o som da viola é um pouquinho mais grave que o som do violino, olha só. O que a gente precisa saber desses instrumentos? Que eles têm a caixa de ressonância, que é o corpo, tá bom? A gente tem isso aqui que chama estandarte, essa partinha preta aqui, que ela vai segurar as cordas. A gente tem o espelho, que é essa parte preta aqui, que fica embaixo das cordas. A gente tem o cavalete, que é o que ergue, levanta essas cordas aqui para cima. Aqui a gente tem as cravelhas, que servem para afinação. E aqui o suporte, onde a gente põe o queixo, tá bom? Esses Fs aqui é por onde a vibração sai, o som sai, certo? E aí a gente tem o arco, que o arco ele tem essa, pode ser feito de diferentes madeiras, e isso aqui é feito de crina de cavalo, tá bom? A gente tem um outro instrumento que é a viola de gamba. A viola de gamba ela não é muito comum na orquestra, mas eu vou mostrar pra vocês. A Dona Joana tocaria ela em pezinho assim, e ela ia tocar a viola aqui. Outro instrumento que a gente tem é o violoncelo, que o violoncelo já vai ficar na parte grave. O violoncelo, a Dona Joana tocaria assim. Ela sentadinha numa cadeira, ela vai colocar o violoncelo aqui do lado do rosto, vai dobrar a mão aqui por cima. Aqui embaixo é uma coisa que os violinos não têm, que a gente chama isso de espigão, que é uma partinha de ferro que eles puxam isso aqui para baixo e aí fica apoiado aqui no chão, para não escorregar por aqui. Então ela ia tocar, o som do violoncelo é esse aqui. Outro instrumento, mas esse aqui não tá no tamanho certo, então a gente não vai conseguir visualizar legal, é o contrabaixo, só que esse contrabaixo tá super pequenininho pra Dona Joana. O certo seria, porque o contrabaixo toca em pé esse instrumento. Então a Dona Joana ficaria em pé, aqui, e o contrabaixo viria desde aqui de cima, do lado da cabeça dela, e iria até o chão. É muito comum a gente tocar o contrabaixo beliscando as cordas, que ele tem um som bem grave. Só que também se usa um arco, e esse arco é menor que o arco do violino. Mas eu vou dar uma sentadinha aqui na Dona Joana para mostrar para vocês o som do contrabaixo. O som do contrabaixo é assim, ó.
é muito comum tocar beliscando as cordas, a gente chama isso de piscato. Então a gente tem os instrumentos graves, a gente tem o contrabaixo e o violoncelo, a viola, que é o instrumento intermediário, e o violino, que é o instrumento agudo. Agora a gente vai ver quais são os professores que ensinam esses instrumentos no Guri. Obrigada, Dona Joana. Aqui no Guri, a gente tem o ensino desses 4 instrumentos. O violino, a viola, com o professor Vitor. Olha só. E a gente também tem o ensino do violoncelo e do contrabaixo com o professor Marcelo. Os instrumentos de cordas, eles também são a partir do momento que vocês têm 10 anos, com exceção do violino. O violino vocês podem começar com 8 anos, só que depende do tamanho do braço de vocês. Então, quando vocês fizerem 8 anos, se vocês tiverem vontade de fazer violino, vocês podem conversar com o professor de violino, ele vai medir o tamanho do braço de vocês e dependendo do tamanho que tem o bracinho de vocês, ele tem um violino pequeno, que a gente chama de violino 3/4. Tem um lá no meu armário do Guri, quando a gente voltar eu mostro pra vocês. E aí, se vocês tiverem o tamanho, a altura, o tamanho do braço, vocês podem fazer violino com 8 anos também, certo? A atividade de vocês essa semana tá super fácil, porque o que vocês vão ter que fazer é só assistir o vídeo que eu vou mandar pra vocês. Cada turma vai ter um vídeo de um quarteto de cordas tocando alguma música que eu vou mandar. E aí vocês podem só escutar, certo? Quem quiser, não é obrigatório, vocês podem só escutar, mas quem quiser, vocês podem encontrar um elástico vai ser melhor, vocês vão perceber mais um som, ou uma corda que vocês tiverem aí em casa. Só que vocês não vão conseguir ter a experiência da corda friccionada, só a corda dedilhada. Então vocês vão ouvir a música que eu vou mandar pra vocês, aí vocês podem enrolar a corda assim, pode prender assim, e aí vocês vão experimentar fazer isso. Beliscar aqui, ó, estica. Eu consigo criar uma música beliscando a corda com diferentes puxadas. Então vocês conseguem fazer isso, vocês podem experimentar. Se vocês quiserem, se vocês gostarem e conseguirem, vocês podem mandar um vídeo pra mim de vocês acompanhando a música, experimentando fazer um ritmo aqui com diferentes alturas, com diferentes notas. Se vocês não conseguirem, não tem problema, vocês podem fazer o acompanhamento ritmo. E se vocês quiserem só assistir, tudo bem também. Só fala assim, gostei muito dessa música, achei legal, tá bom? Então, até semana que vem. Semana que vem vai ter outra atividade juntando todos esses instrumentos, tá bom? Tchau, turminha. Até!